bem? Eu sou Fairuze Reis e hoje na TV Araújo é dia de aprender para que serve cada pincel de maquiagem. Bom, hoje eu tenho um kit básico de pincéis que a gente encontra na Araújo e eu vou mostrar para vocês a diferença entre este pincel e todos os demais. A gente começa com um pincel de pó que pode ser utilizado tanto para o pó solto quanto para o pó compacto. Vocês vão reparar que ele tem um maior volume de cerdas, então é um pincel que a gente pode usar para o rosto inteiro. A gente não indica ele para poder usar como blush porque ele tem muita cerda, então eu não consigo fazer com que o blush fique com uma aparência interessante. Então, para vocês aprenderem, o primeiro pincel é um pincel de pó. Este é o pincel de blush que serve para aplicar na maçã do rosto. Pode ser utilizado para aplicar o pó que dá efeito bronzeado também, e a gente utiliza nesta área do rosto. Você pode perceber que ele tem menos cerda que o pincel de pó, então consequentemente ele é um pouco mais concentrado o volume do pelo, então a gente consegue aplicar de forma perfeita o efeito do blush. Também pode ser usado para efeito iluminador, aplicando acima da maçã do rosto. Tenho aqui na minha mão dois tipos de pincel de base. Eu tenho um pincel de cerda chata e tenho um pincel que tem um pouco mais de volume de pelo. A gente pode perceber aqui. São dois pincéis que criam acabamentos diferentes. Eu tenho um primeiro pincel que, por ter a cerda chata, ele concentra mais o produto. E eu tenho o pincel com mais volume de pelo, que vai esfumar a base que eu aplico. Vale lembrar que quantidade no momento da aplicação da base é muito importante, mesmo que seja aplicado com pincel. Então é sempre melhor você construir camadas do que tentar achar o acabamento aplicando só uma camada. Então são dois pincéis que você pode usar com o mesmo produto, seja a base líquida, seja a base cremosa, e é usado para espalhar em todo o rosto. Tem muita gente aí que acha que corretivo pode ser aplicado somente com o dedo, mas a gente tem um pincel especial para isso. É um pincel de cerda sintética com a cerda curta e ele serve para aplicar o corretivo na área dos olhos. A forma correta de usar esse tipo de pincel é sempre com toda essa área da cerda aplicado na parte inferior dos olhos. A gente nunca usa ele na perpendicular, e sim toda a cerda apoiada sobre a pele na área dos olhos. A gente normalmente dá batidinhas para poder concentrar o pigmento do corretivo e conseguir um acabamento perfeito. Esse pincel de base reta serve para dar acabamento no lápis de olho. Sabe quando a gente faz o traçado e quer esfumar? Então, a gente usa esse tipo de pincel na perpendicular e faz o esfumado na linha horizontal dos olhos. Esse é um pincel muito conhecido no mercado, é o pincel chanfrado. Ele tem o corte na diagonal. É um pincel que serve para acabamentos precisos, como o traçado do delineador e criação do desenho da sobrancelha. Esse é um pincel de aplicação de sombra. Vocês vão perceber que ele também é um pincel de cerda chata. Ele serve para poder depositar a sombra nos olhos e a gente concentra a sombra também usando toda a cerda apoiada na pálpebra. A gente também dá batidinhas, pode ser usado para sombra cremosa, para sombra líquida, para sombra em pó, então depende do seu uso. Esse é um pincel duplo, ele tem um pente e uma escovinha e é um pincel que serve para organizar os fios da sobrancelha. Hoje aprendemos as diferenças entre os pincéis de maquiagem. Continue acompanhando os nossos vídeos no Facebook e no canal do YouTube. Espero vocês!